que nós temos agora na outra estrutura? Gente, o trabalho com a crase é outro assunto que vai aparecer. A banca Vunesp ama a crase, desde a regra geral até alguns casos particulares. Vocês vão perceber que eu coloquei mais de uma questão envolvendo esse conteúdo, que é um conteúdo muito, muito importante, tá? Então vamos lá, acompanha aqui comigo o que nós temos nessa estrutura. Bem, foi a academia. Gente, sempre que você encontrar um a primeira coisa que você vai olhar é se a palavra seguinte é uma palavra feminina. Então, nós temos aqui, ó, a academia, palavra feminina. Se eu tenho uma palavra feminina, aqui na frente eu tenho um artigo. E aí eu vou olhar se o contexto pede uma preposição. Eu tenho aqui, ó, verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Esse verbo, ele pede uma preposição. Então, eu junto esses dois e uso o acento. Agora, nas questões da banca Vunesp, normalmente a banca só quer que você identifique se a frase é certa ou se a frase é errada. Ou ela quer que você preencha. Existe um macete que ajuda muito e que funciona. Quando você tiver uma palavra feminina, você sem problemas pode trocar por uma palavra masculina. Então, se aqui eu tenho a palavra academia, eu posso colocar qualquer palavra masculina. Eu vou colocar a palavra colégio. E aí eu diria, ele foi ao colégio. Se diante da masculina você usa o ao, diante da feminina você vai usar a crase. E a gente sempre vai testar. Isso aqui vai ajudar muito em algumas questões. Se diante da masculina você usa o ao, diante da feminina você usa a crase. Agora eu quero que você preste muita atenção ao que eu vou dizer. O pessoal confunde muito isso e a banca brinca com essas construções. Gente, sempre que você trabalhar com plural, note que aqui, ó, presta atenção. Eu quero que você entenda. Sempre que você trabalhar com plural, você consegue preencher isso de duas maneiras. Ou você vai preencher usando plural com plural. Se você preencher usando plural com plural, significa que nessa estrutura você colocou o artigo. Tá vendo que aqui, ó, é para preencher com o plural. Se for plural com plural, as crianças, as canetas, as dúvidas, as capacidades, eu tenho o artigo ali na frente. E aí eu vou olhar para a regência. Quem vai, vai a algum lugar. Se o contexto pedir a preposição, eu vou usar a crase aqui. A crase, ela é obrigatória. Gente, sempre que no Instagram eu brinco com essas estruturas, o pessoal se confunde. Eu vejo lá nos comentários que a galera se confunde. Então eu quero que você nunca mais erre isso. Se for plural com plural, eu tenho o artigo. Se o contexto pedir a preposição, a crase ela é obrigatória. Agora, gente, muito cuidado para não confundir com a próxima. Perceba que na próxima, as opções, ó, elas aparecem no singular. Se você encontrar o a no singular, seguido de uma palavra no plural, você nunca vai usar crase. Se for o singular com o plural, você nunca vai usar crase. A gente brinca dizendo singular com plural, crase nem a pau. Singular com plural. Não é plural com plural. A galera generaliza e erra isso. Tem que ter muito cuidado com esse raciocínio. Então, ó, repetindo. Plural com plural, eu tenho artigo.
Se o contexto pedir a preposição, a crase é obrigatória. Agora, se for singular com plural, aí crase nem a pau. Olha como a banca é extremamente maldosa nessa questão 2, que foi da prova do TRF da terceira região. Gente, olha isso. Ela pediu para você completar essas estruturas. Olha lá, prova do TRF, esse aqui para técnico judiciário. Na primeira lacuna, veja aqui comigo esse pedacinho, gente, ó. Venham aderindo transformações. Vou parar aqui. Tá vendo que transformações está no plural? Dá uma olhadinha nas opções. O que eu falei para você? Quando for plural, dá para você preencher de duas maneiras. Quando for plural, dá para você preencher de duas maneiras. Então, olha aqui as opções, ó. Você tem a opção de preencher com singular. Então, eu posso fazer venham aderindo a transformações. Se eu preencho dessa maneira, é singular com plural. Singular com plural, crase nem a pau. Eu não vou usar o acento. Se for singular com plural, crase nem a pau. Eu não vou usar o acento. Tá fora a letra A, tá fora a letra E. Se for singular com plural, crase nem a pau. Mas perceba que você tem outras opções. E nas outras opções, você tem plural com plural. Se você usar plural com plural, o que eu falei para você? Se for plural com plural, as transformações, eu tenho o artigo ali. As transformações. Só que eu vou olhar a regência, ó. Venham aderindo. Quem adere, adere a alguma coisa. Aderiu ao pacote. Se esse verbo pede uma preposição, eu vou juntar os dois e vou colocar o acento. Grazi, significa dizer que é possível também preencher dessa maneira? Sim, é possível, tá? Então, sem problemas, ó, vou colocar o acento. Singular com plural, crase nem a pau. Plural com plural, sem problemas, você consegue colocar o acento. Legal? Então, vamos lá. Agora, a segunda lacuna é a que efetivamente vai definir a questão. Eu tenho aqui, nesse pedaço, inovações direcionadas à geração. Então, nesse caso aqui, ó, a geração é uma palavra feminina, não é o geração, é a geração. Palavra feminina, eu tenho artigo. E o que é direcionado a. O contexto pediu a preposição, eu juntei os dois e coloquei o acento. Só para confirmar, troca a palavra feminina por uma palavra masculina. No lugar da palavra geração, eu vou colocar a palavra povo. E aí eu diria inovações direcionadas ao povo. Se diante da masculina você usa o ao, diante da feminina você vai usar a crase. Tudo bem? Então, olha lá, galera, por eliminação, a resposta foi a nossa letra, o quê? A nossa letra B. Tudo bem? Tranquilo? Entendido, gente? Bem legal essa questão, tá? Foi a essa academia. Foi a essa academia. Gente, essa daqui é bem tranquila, hein? Diante do grupo do esta, este, isto. Diante do grupo do essa, esse, isso. Você nunca vai usar o acento. Nunca, tá? Então, aqui, ó, diante da palavra essa palavra é classificada como um pronome demonstrativo, você nunca vai usar o acento, tá? Nunca vai usar. Na próxima. Deu o brinde a João.
Gente, gente, ó, volta aqui. Volta aqui. Eu falei com vocês, presta atenção no que eu vou falar para vocês não errarem mais isso. É pegadinha de questão. Eu quero que vocês completem essa frase aqui. Não tem recurso na questão 2, não. Pessoal, ó, tá. Ah, eu entraria com. Não, gente, não tem recurso. Presta atenção aqui comigo. Quando ele faz assim, referia-se, vou colocar a palavra no plural. Nunca mais erre na sua vida isso. Quando for plural, você pode preencher de duas maneiras. Você vai fazer referia-se a anotações, singular com plural, crase nem a pau. Você não pode usar a crase ali. Ou você vai fazer isso aqui, gente, ó, é bem simples. As anotações, plural com plural. Se for plural com plural, você tem o artigo aqui. E quem se refere a, tem a preposição. Tem que juntar os dois e tem que usar o acento. São duas formas certas. Mas na prova você vai ter que fazer a questão por eliminação. Você vai preencher todas as lacunas e vai eliminar. É isso, tá? Então, singular com plural não tem. Plural com plural tem artigo. Se tiver a preposição, vai colocar a crase. É isso, galera. Tá? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Voltando aqui, ó. A crase. Como eu poderia preencher essa primeira, então, gente? Foi o que eu falei, acabei de falar para vocês, ó. Ou eu vou fazer a transformações, singular com plural sem crase, ou eu vou fazer plural com plural. E se for plural com plural, as transformações com artigo, quem adere, adere a. Colocou a preposição, usei o acento. Na primeira eu posso preencher de duas maneiras, mas na segunda não. A segunda tem crase, gente. A segunda tem crase. Olha lá, ó. Olha a segunda. Olha a segunda. A segunda tem crase, ó. Aqui ele não usou, não usou, não usou, tá? E se for singular com plural, não tem, é isso. Beleza? Não tem outra opção, galera. Não tem outra opção, não. É essa mesmo. Mas volta aqui. Bora. Gente, na frente do esta, na frente do essa, você nunca vai usar. Nunca. Na outra, deu o brinde a João. João é palavra masculina. E você não vai usar crase diante de palavra masculina. Então, ali, João, palavra masculina. Eu tenho lá fogão a gás, o gás, palavra masculina. Caminhão a frete, o frete, palavra masculina. Não vai usar crase diante de palavra masculina. Bora então, na outra. Eles conversavam à esquina. Eles conversavam onde? À esquina. O à esquina traz uma ideia de lugar. Fique muito atento a expressões que trazem ideia de lugar, modo e tempo. São as três ideias mais importantes. Lugar, modo e tempo. Quando você trabalha com esses valores, você tem locuções. Então aqui, ó, eles conversavam à esquina, isso traz uma ideia de lugar. Isso é uma locução que nós chamamos de locução adverbial. Isso é uma locução adverbial de lugar. E as locuções são casos particulares. As locuções femininas, elas têm crase. As locuções femininas têm crase. Então aqui, ó, a esquina é uma palavra feminina, gente. As locuções femininas têm crase.
Tudo bem? Ah, Grazi, olha a preposição vindo de algum lugar? Não, é um caso particular, gente. Locuções femininas têm crase. Legal? Olha a próxima. O que que nós temos? Aquela hora, João acordou. Aquela hora, João acordou. João acordou quando? Aquela hora. Aquela hora traz uma ideia de tempo. E se você trabalha com uma ideia de tempo, você tem aqui uma locução adverbial. Isso é uma locução adverbial de tempo. E as locuções, gente, elas têm preposição. Por isso as locuções, elas têm crase. Então, muito cuidado com esses três sentidos: ideia de lugar, ideia de modo, ideia de tempo. Você vai trabalhar com a regra das locuções. As locuções, elas são preposicionadas. Por isso eu tenho um caso particular de crase. Legal? Tranquilo? Bora então. O que que nós temos aqui, ó? Olha essa questão como é muito legal. Muito legal. A primeira lacuna, gente, olha isso, ó. Ele quer que você complete com essa estrutura, ó. Vamos ler esse pedacinho aqui. O mesmo caso ajuntou, houve cerca de 15 anos atrás, quando trabalhava em um apartamento que tinha uma corrente de ar exatamente igual. Não, peraí, que eu acho que eu pulei algum pedacinho. Não, pulei. Perdão. Volta aqui, ó. É esse pedacinho aqui que interessa. Que meu apartamento tem de tal modo que aquela tarde, chegando em casa, feio pra caramba, nem teve coragem de tirar a roupa. Então, a pessoa nem teve coragem de tirar a roupa aquela tarde. O aquela tarde traz uma ideia de tempo. Isso é uma locução adverbial de tempo. E as locuções, elas têm preposição. Por isso que as locuções, elas têm crase. Tudo bem? Então, locuções adverbiais femininas, elas vão trazer o acento. É um caso particular. Então, nesse contexto, gente, você vai usar o acento em função desse caso particular. E aí você já consegue eliminar essas outras estruturas. Agora, olha o que nós temos aqui, completando com A ou com A. Nesse pedacinho aqui, ó, que tinha uma corrente de ar exatamente igual a essa. Na frente do essa, pronome demonstrativo, você nunca vai usar. Nunca vai usar. Depois, agradeceu a dispensa do troco. A dispensa é uma palavra feminina. Quando você tem uma palavra feminina, você tem um artigo. Só que eu vou olhar para o verbo. Você agradece algo. Esse verbo, ele não pede preposição. Agradeceu o dinheiro. Agradeceu o relatório. Você agradece algo. Esse verbo não pede preposição nesse contexto. Se ele não pede preposição, você não vai usar a crase. Depois, olha esse pedacinho. Sobre o aquecedor, há gás. Falei para você que para ver crase, eu preciso de palavra feminina. E nesse caso eu tenho o gás, palavra masculina. Eu não uso crase diante de palavra masculina. Na outra, sair à rua. Ele foi aonde? Ele foi à rua. A rua traz uma ideia de lugar. E quando você trabalha com uma ideia de lugar, você tem uma locução adverbial. Isso é uma locução adverbial de lugar. E é uma locução feminina. Locuções femininas, crase obrigatória.
Cuidado com as ideias de tempo, modo e lugar. Se você tiver locução adverbial feminina, a crase ela é obrigatória. Tudo bem? Agora, cuidado, tá, Amanda? Cuidado para não confundir. Você agradece algo a alguém. Eu agradeço o convite ao aluno. Você agradece algo a alguém, tá? Então, muito cuidado com essa estrutura. Então, galera, fazendo aqui a correspondência, nós achamos, ó, sem acento, sem acento, sem acento e com acento. Fechamos a questão, ó. Resposta é a nossa letra, o quê? A nossa letra B. Beleza? Tranquilo?